Boa noite, prezados amigos. Hoje nós temos a graça e a honra de dirigirmos a nossa reunião pública virtual com as bênçãos de Jesus, protegidos pelos bons espíritos e irmanados nesse ideal de fraternidade, de aprendizado e de companheirismo. Nós vamos pedir agora a nossa irmã Silvana para fazer a nossa prece de abertura. Boa noite a todos, que Jesus nos ampare e nos ilumine nessa noite de hoje, para que possamos absorver tudo de bom que haverá nessa reunião, para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Eu vou ler uma prece de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Presença de Luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desengano, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Maravilha, né? Pérolas de Emmanuel. Fiquemos todos com Deus. Obrigada. Silvana, que página linda, que oração sentida. Muito obrigado, Silvana. Agora nós vamos pedir para a nossa amiga, nossa irmã Silvia Cristina, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Item 1, 2 e 3 do Evangelho. Boa noite, meus amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. A leitura de hoje é do capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E
se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a essa. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhes proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo, num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso, realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada.
Nós agradecemos essa leitura tão valiosa que a Silvia Cristina fez para nós e vamos pedir agora para a Vânia Cansado fazer a leitura do Livro dos Espíritos, questão 676. Boa noite, irmãos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. É com muita alegria que participamos mais uma vez dessa reunião virtual. E a pergunta do Livro dos Espíritos que me coube foi a 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar senão ao seu trabalho e à sua atividade. Àquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Muito obrigada pela participação e tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, Vânia, pela leitura dessa importante questão de O Livro dos Espíritos. E agora nós vamos pedir para a Ariete fazer a leitura do livro Contos e Apólogos, capítulo 38, intitulada Estrada de Luz, do Irmão X. Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que eu estou aqui novamente na nossa reunião virtual e quero aproveitar que é a minha primeira oportunidade de fala nesse ano para desejar a todos vocês um 2021 de muita paz, de muito amor, de muita harmonia, que nós possamos em breve estarmos juntos novamente fisicamente. Me coube para a noite de hoje a leitura do texto Estrada de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no livro Contos e Apólogos, ditada pelo espírito de Irmão X. Quando o primeiro homem desceu aos vales e aos montes da terra, sentiu que a miséria lhe entravava todos os passos. Entretecido ante a contemplação de pântanos e desertos, voltou receoso ao trono do Senhor e rogou em voz súplice: Pai misericordioso, compadece-te de mim. A indigência persegue-me, socorre a minha extrema pobreza. E o todo bondoso, prometendo-lhe proteção e carinho, recomendou-lhe o trabalho das mãos. O homem tornou a gleba escura e triste e agiu corajosamente. Improvisando utensílios rústicos, distribuiu as águas, drenou os charcos, selecionou as plantas frutíferas e conseguiu edificar o primeiro ninho doméstico. Instalado, porém, na casa simples, reconheceu que a ignorância lhe ensombrava a imaginação. Amedrontado com as inibições espirituais que o sufocavam, regressou ao céu, implorando: Senhor, Senhor, minha cabeça jaz em trevas, auxilia-me, dá-me a claridade ao entendimento. E o todo sábio, reafirmando-lhe o seu amor infinito, aconselhou-lhe o trabalho do pensamento. Atendendo a indicação, o homem passou a observar com redobrada paciência os fenômenos que o cercavam, adquirindo preciosas lições da natureza e criando com esforço próprio os primeiros livros de pedra. Ilhado, todavia, em tarefas e estudos, experimentou o anseio de esterilizar-se e voar. A solidão amargava-lhe o espírito,
aspirava à comunhão com os outros seres, anelava penetrar os segredos do firmamento. Depois de muitas lágrimas, retornou ao paraíso e pediu em pranto: Pai, estou sozinho, ampara-me, ajuda-me a fugir do cárcere de mim mesmo. O Todo-Poderoso, afagando-lhe a fronte, abençoou-lhe a presença e receitou-lhe o trabalho dos sentidos. O homem, surpreso, mobilizou os recursos dos olhos e dos ouvidos e, contemplando as estrelas luzentes, mirando as flores, auscultando a beleza das pedras e dos metais e ouvindo as vozes das fontes e dos ventos, descobriu a arte, em cuja companhia pôde afastar-se do mundo em espírito na direção das esferas superiores. Rodeado de enorme descendência, passou a ser visitado pelo cortejo de variadas enfermidades. Espantado com a ruína física dos filhos e dos netos, recorreu, aflito, ao Senhor, suplicando, lacrimoso: Pai amado, as moléstias devastam minha casa. Que será de mim? Assiste-nos com a tua compaixão. O Todo-Amoroso sorriu, compassivo, reiterou-lhe a promessa de auxílio e recomendou-lhe o trabalho do raciocínio. Examinando detidamente as plantas e os minerais, o homem conseguiu a formação de numerosos remédios para combater as doenças que o desgastavam. Mais tarde, com o aprimoramento da paisagem e com a prosperidade de seus bens, foi assaltado por diversas tentações. A inveja, o orgulho e a vaidade sopravam-lhe aos ouvidos os mais estranhos projetos. Aflito, procurou o trono divino e solicitou amargurado: Senhor, gênios perversos me atormentam a vida. Fortalece-me contra a loucura. O Todo-Generoso acariciou-lhe a cabeça trêmula e indicou-lhe mais trabalho para a atenção. O homem tornou à terra imensa e procurou fugir de si mesmo através da atividade incessante, instituindo novas colônias de serviço para a multiplicação das tarefas gerais, garantindo com isso a sua harmonia mental. Dias rolaram sobre dias. Depois de muitos anos, já encanecido, notou que os seus inúmeros descendentes surgiam irritados e desarmônicos a propósito de inutilidades e ilusões. A discórdia armava entre eles perigosos abismos. Torturado, o infeliz demandou à casa do Senhor, mas reparou com surpresa que o paraíso elevara-se além das estrelas. Triste, cansado, orou em lágrimas ardentes. O Todo Compassivo não veio pessoalmente ouvir-lhe a súplica, mas enviou-lhe um mensageiro aureolado de bondade e de luz que lhe falou carinhosamente: Volta ao mundo do Senhor e trabalha constantemente. Se teus filhos e netos se desentendem uns com os outros, dá trabalho ao teu coração, amando, perdoando, servindo e ensinando sempre. E porque o homem indagasse sobre a ocasião sublime em que lhe caberia repousar na companhia do Eterno Pai, o emissário respondeu delicado e solícito: Vai e constrói, segue e atende ao progresso. Avança, marcando a tua romagem com sinais imperecíveis das boas obras. O trabalho entre as margens do amor e da reta consciência é a estrada de luz que te reconduzirá ao paraíso, a fim de que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. Boa noite. Prezados amigos, querida Ariete, que não nos falte o pão de cada dia, mas que também não nos falte o trabalho sagrado, que há de nos manter e de nos fazer evoluir. Nós agradecemos a sua leitura e agora nós vamos passar para os comentários, chamando primeiramente o nosso irmão Guilherme.
Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos novamente aqui. Espero que estejam todos bem. Para as meditações da noite de hoje, o capítulo 25, Buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 1, Ajuda-te e o céu te ajudará. É um texto de Kardec, por sinal riquíssimos, com muitos detalhes, para as nossas reflexões, para a nossa aprendizagem. Kardec nos fala que na infância da humanidade, nós, homens, vivíamos para nos alimentar, nos proteger das intempéries e nos defender dos inimigos. Vivíamos basicamente por instinto de conservação, praticamente como animais. Só não éramos animais irracionais porque Deus, nosso Pai, por acréscimo de misericórdia, colocou inato em nossos corações o desejo incessante de melhorar, o desejo de conquistar, o desejo de querer algo melhor para a nossa sobrevivência. Esse desejo incessante de melhorar é o que nos faz procurar uma posição melhor, que nos faz ir atrás de descobertas, de invenções, que nos faz aperfeiçoar a ciência, não é? Porque a ciência nos proporciona uma vida melhor. Através das pesquisas, através de nossa inteligência, o homem aumenta sua moral. Nós nos melhoramos moralmente. As necessidades do corpo, todos nós temos muitas necessidades para o corpo físico, sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem, nós, passamos da selvageria à civilização. Praticamente li aqui um parágrafo do texto de Kardec, E nós vemos aqui a importância que tem esse desejo incessante de melhorar, de conquistar, de buscar algo melhor para as nossas vidas enquanto encarnados, Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, meus irmãos, é o princípio de uma lei, a lei do trabalho. Todos nós que estamos aqui na Terra, estamos aqui com pequenas missões, e dentre elas está o nosso trabalho cotidiano, seja ele qual seja, onde for, independente do que estamos fazendo. Tudo que nós nos proporcionamos a fazer é algo que está no contexto divino e é algo útil para a natureza ou para aqueles que estão à nossa volta. Trabalhando, meus irmãos, estaremos contribuindo para outra lei, a lei do progresso, que é uma lei irrevogável da natureza também. Estamos sempre progredindo, e o planeta também, e depende do nosso trabalho para isso. Trabalhando, progredindo, estamos trabalhando, melhorando a nossa inteligência, meus irmãos, que é um objetivo também de nossas encarnações, a conquista da inteligência. Partindo do princípio, meus irmãos, que hoje só somos bastante inteligentes para entendermos que o trabalho material não é o único objetivo das nossas encarnações, vamos pensar que nós temos que nos trabalhar espiritualmente, Porque também é um dos nossos objetivos, nos melhorar moralmente. E a esse respeito, tem uma mensagem de André Luiz, que está no livro A Verdade Responde, característica do moço cristão. Então a mensagem ela é muito interessante e quando eu li ela, eu tracei um paralelo, achei que ela ia complementar bem a lição da noite de hoje. Usa a bênção do poder, garantindo o direito e a paz. Procura nos mais velhos a bússola da experiência. Ouve o bom conselho a fim de cumpri-lo.
marcha para a frente honrando os predecessores. Ama a liberdade na disciplina de si mesma. Guarda a alegria que não escarnece. Submeta-se à natureza sem abuso. Emprega a força para melhorar-se. Aprende a ceder a bem de todos. Reconhece na forma física um acidente no tempo. Concentra-se nos interesses do espírito imorredouro. Busca em todas as coisas o melhor parte. Aceita na existência humana constante aprendizado. Estuda sempre para ser mais útil. Ensina o caminho reto, seguindo-o por sua vez. Estima o trabalho digno, a oportunidade de educação. Crê na vitória da bondade sem temer o mal. Cultiva o respeito e a afabilidade sem acepção de pessoas. Movimenta a razão para exaltar sentimentos nobilitantes. Defende os fracos e humildes, suprimindo as causas da fraqueza e da servidão. Expande entusiasmo no progresso comum. Descobre a felicidade no serviço aos semelhantes. Sabe ser forte sem humilhar a ninguém. Orienta o próprio destino num propósito sábio e edificante. Não desiste de aplicar o Evangelho em tempo algum. André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então nós podemos ver nessa mensagem que é praticamente uma cartilha de como devemos viver, de como devemos ajudar-nos, não é? Se nós conseguíssemos seguir esses itens mencionados por André Luiz nessa mensagem, com certeza estaríamos nos ajudando e o céu nos ajudaria, porque estaríamos possibilitando o recebimento dessa ajuda dos nossos amigos espirituais, de Deus nosso Pai. Meus irmãos, essa é a minha colaboração para a noite de hoje. Uma boa noite a todos, fique com Deus. Tchau. Agradecendo ao nosso irmão Guilherme, nós te abraçamos fraternalmente e agradecemos pelos seus comentários. Vamos continuar agora com a Isabel. Boa noite, amigos. Que Jesus e nossos amigos espirituais da Casa Adelino de Carvalho possam estar conosco neste momento de reflexão, nos inspirando, nos intuindo, para que o estudo de hoje possa se refletir na nossa vida sempre de forma positiva. A leitura de hoje, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, busca e acharás, e a leitura do Livro dos Espíritos e os demais textos lidos da obra de Chico Xavier trazem para nós o tema trabalho. O primeiro pensamento que eu tive quando iniciei essas leituras foi uma frase de Jesus, em que ele fala: "Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também." O trabalho é a maior ferramenta da nossa evolução, em todos os sentidos, pois, além de proporcionar a melhoria da qualidade de vida material no planeta, ele nos ensina a servir ao próximo, pois todo o trabalho que exercemos aqui na Terra, trabalho útil, é claro, tem o objetivo de beneficiar uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou até mesmo uma comunidade inteira. Além disso, o trabalho, a ocupação das mãos ou da mente, nos tira dos pensamentos ruins, da tristeza, da depressão, nos tira do foco de nós mesmos, nos coloca a pensar em outras coisas, naquilo que estamos fazendo. Quando nós trabalhamos e focamos a nossa atenção nessa tarefa, não sobra tempo para pensar em coisas ruins. Tem uma frase de Emmanuel ou André Luiz, eu não tenho certeza, que nos diz que se a doença chega e nos encontra trabalhando no bem, ela vai embora. Mas aí a gente pensa, mas se essa pessoa trabalha e recebe pelo trabalho dela, então que mérito tem isso a nível de evolução moral?
Tem sim, quando a pessoa se dedica ao trabalho que ela faz, com amor, com respeito às pessoas que vão usufruir do seu trabalho realizado. Imaginem nós aqui hoje, nesse estudo do Evangelho, quantas mãos laboriosas trabalharam desde há muitos tempos para que pudéssemos estar fazendo esse estudo. Por exemplo, aquela pessoa que inventou a escrita, aqueles que escreveram os evangelhos, os que traduziram, a pessoa que inventou a impressora, o grupo de pessoas que criou os satélites, a internet, a tecnologia do celular, o aplicativo do WhatsApp, aquele que construiu as cadeiras que estamos sentados agora, o fone de ouvido que alguns estão usando, que ligaram as redes de telefonia até nossa casa, que disponibilizaram a energia elétrica, aqueles que fazem a manutenção dessas redes todos os dias e por aí vai. Quantos benefícios recebemos de tantas mãos trabalhadoras que podem ter até recebido um pagamento pelo que fizeram, mas que deixaram legados que têm muito valor, mas não têm preço. Lembrando uma pergunta do Livro dos Espíritos, que questiona o objetivo da encarnação, a resposta dos Espíritos é cooperar na obra divina. Podemos compreender então que trabalhar é cooperar na obra de Deus e que Deus é o nosso chefe, que nos observa constantemente, que vê o nosso esforço ou a nossa preguiça e que recompensa aqueles que se esforçam. Então, nós devemos agradecer pelo nosso trabalho diário, seja numa posição importante, seja numa posição subalterna, seja o trabalho do lar, que é muitíssimo importante, mas que sejamos humildes em qualquer situação, que coloquemos sempre em primeiro lugar aquele que irá se beneficiar do nosso trabalho, que possamos fazer sempre o melhor. Quando a gente lê as obras espíritas, quantas coisas nós aprendemos, né? Cada vez que se repete a leitura de um texto, como o Evangelho, por exemplo, parece que a gente vê nas entrelinhas novos entendimentos, como que iluminam a nossa rota. Essa questão do trabalho é algo que temos que modificar em muito a visão que nós temos. Pela doutrina espírita, por esses ensinamentos todos, por todas essas leituras de hoje, a gente entende que o trabalho é uma bênção, é uma missão por demais importante. Não é algo corriqueiro, é sim grandioso e deve ser assim encarado, pois nós prestaremos contas a Deus pelo nosso papel na edificação desse planeta e junto às almas que se encontram aqui encarnadas. Isso é muito importante, nós temos que valorizar muito, dignificar a oportunidade que nós temos, seja ela qual for e onde for. Que Jesus possa estar sempre conosco, nos amparando, nos abençoando, nos intuindo. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Agora nós vamos passar a palavra para o Joaquim, apresentar os seus comentários. E nós gostaríamos, antes que você começasse, Joaquim, te agradecer pela amizade que você dedica à Casa Espírita Adelino de Carvalho. E saiba que todos nós hoje te desejamos um feliz aniversário, te agradecendo muito por tudo que você tem trazido em termos de estudo, em termos de conhecimento da doutrina espírita, mas acima de tudo, pelo seu jeito fraterno, pelo seu jeito amigo, em nos esclarecer. Isabel, quero te agradecer também pelas suas palavras, pelo seu comentário. É que eu estava assim estava ansioso para cumprimentar o professor Joaquim, viu? Que foi professor dos meus filhos e muito tem me ensinado. Muito obrigado, Joaquim. Vamos aos seus comentários. Prezados irmãos do Grupo Espírita
Adelino, da casa de Adelino, eu, em princípio, quero agradecer a todos meus amigos, meus irmãos dessa casa abençoada pelo incentivo, pelo aconchego que me deram ao longo desse dia, desejando-me felicidade pelo aniversário. E, a propósito disso, a lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. É interessante, meus irmãos, porque essa lição que Mateus nos dá no versículo 7, item 7 e 11, ele é o complemento daquele outro que nós estudamos no Evangelho, que é pedir e obtereis. Então aqui nós temos o complemento, não basta pedir, né? E além disso, além de não bastar pedir, nós temos que ter consciência, coerência do pedido que nós fazemos com aquilo que nós queremos obter. Então, meus irmãos, imaginem que nós que estudamos o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do amor, em que ele iguala, nivela todos os seres humanos, independentemente de raça, de cor, de religião. Imaginem nós pedirmos a Jesus e colocarmos nos nossos bandeiras, estandartes e escudos a cruz de Jesus para matar, para perseguir irmãos nossos que apenas por uma questão de interpretação diferente. Então nós não podemos pretender que Jesus concorde conosco, nos abençoe por isso. Então nós temos que ter coerência com o nosso pedido. Nós não podemos pedir nada além daquilo que podemos obter de Jesus. Jesus é a fonte do amor. Nós não podemos obter de Jesus o ódio, a perseguição. Nós não podemos, sendo discípulos de Jesus, ter qualquer preconceito contra quem quer que seja. Todos são nossos irmãos. Jesus nos ensina a buscá-lo na figura daqueles mais repulsivos, daqueles mais abandonados, daqueles mais andrajosos. Então, como que nós podemos pedir a Jesus que abençoe as nossas armas, nossos canhões, espadas, estandartes? Então, temos que ter coerência. E não basta pedir. Aqui está muito claro, há que se buscar. Buscar é fruto do trabalho. Como diz o Livro dos Espíritos, trabalho é qualquer atividade útil. Então, para que a gente obtenha aquilo que a gente pede, nós temos que estar dispostos, a caminho, prontos para receber a ajuda que a gente pretende. Por isso, Kardec diz que essa questão equivale ao ajuda-te e o céu te ajudará. Então, para que o céu nos ajude, nós temos que nos ajudar. E a gente ajuda através do trabalho. Diz Kardec que é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que este põe em ação as forças da inteligência. Nós, no nosso início, nós usávamos todo o nosso potencial para buscar apenas a alimentação. Com o passar do tempo, nós
mudamos as nossas necessidades, né? Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante e, num grande número deles, é até mesmo imperceptível, diz Kardec. Mas, se nós esquecêssemos, se nós começássemos do zero, a gente não sairia do lugar. Então, pelo Espiritismo, nos foi dada a compreensão das vidas sucessivas, da reencarnação. Assim, o espírito vai passando gradualmente da barbárie à civilização material e da civilização material à civilização moral. Então nós temos aqui, meus irmãos, transições. Nós estamos numa grande transição. Nós transitamos da civilização material para a civilização moral, quando a Terra passará então a ter novo status. Diz ainda Kardec que se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. E Jesus acrescentou mais: se nós não nos amarmos, nós permaneceremos então nesta posição egoística, né? A posição do animal que só vê o seu bem-estar. A transição, a grande transição das civilizações anteriores para a civilização moral estará em colocar o outro como o objeto o outro como sujeito da nossa ação, sujeito da interação que nós teremos com ele para que juntos alcancemos o reino de Deus, que é o nosso objetivo. Então, meus irmãos, agradecendo a todos que me incentivaram, me ajudaram, me deram parabéns pelo aniversário, né, nesses 67 janeiros de vida. Agradeço a todos e principalmente a Jesus e os bons amigos da casa de Adelino. Sim. Queremos agradecer ao Joaquim pelas palavras tão lúcidas e esclarecedoras. E vamos passar o comentário agora, né? A palavra para a Wanda. Boa noite. Hoje vamos falar sobre o capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscais e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater à porta. Então, hoje nós vamos fazer uns comentários sobre o capítulo que é pedir, buscar e bater. Vamos pedir a Deus por todo o nosso trabalho, né, para a nossa vida, porque nós temos que pôr Deus na frente. É um ato de reverência e de humildade que é necessário em qualquer atividade nossa. Buscar é buscar as coisas para que possamos trabalhar, para que possamos evoluir. Buscar é ter fé, né, que vai encontrar, e bater na porta de Deus é pedir a sua ajuda. Então, quando nós ajuntamos essas três coisas sobre o ponto de vista nosso aqui terrestre, é o trabalho, é o progresso, e o progresso nosso,
ele está falando aqui no Evangelho, né? Ele é filho do trabalho, que coloca as nossas forças, a nossa inteligência em ação. Nós estamos aqui, meus irmãos, para trabalhar. Nós não viemos aqui para ficar esperando o que vai acontecer o amanhã. Nós temos que trabalhar o hoje, o agora, o momento, fazer o melhor nosso hoje. Nós fazendo o melhor, nós estamos ajudando o planeta, a evolução de todos. Trabalhar em nome de Deus, em nosso nome, em nome do progresso, trabalhar para todos. E quando nós fazemos isso, nós estamos trabalhando também para o nosso espírito, para a nossa evolução espiritual. Aqui no segundo item, né, no item 2, Jesus nos mostra muito bem a reencarnação, porque ele falou que se a vida começasse e terminasse, o espírito e o corpo junto, não haveria evolução, não haveria progresso, não haveria estudo, porque não tinha continuidade daquilo que já havia começado na pré-existência. Então, as pesquisas, a ciência, ela depende das reencarnações, a reencarnação do espírito. Toda vez que ele volta mais sábio. Ele traz consigo o que aprendeu. Quando a gente vê essas crianças novinhas, né, e faz coisas que a gente fica assim até de boca aberta, de ver aquela beleza, é que ele trouxe na bagagem, né? Nós trazemos, cada um na sua função. Todas as funções são importantíssimas para nós e para Deus. Todo o trabalho é muito digno. Desde aquele mais grosso, mais pesado, mais difícil, até as pesquisas, laboratórios, né? E outras coisas. É importantíssimo para a nossa evolução, para o nosso espírito, para o nosso bem-estar. Aqui ele fala no item 3, se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, os nossos membros estariam atrofiados. Gente, você imagina como que nós seríamos, como seria o nosso corpo, né? Então, aqui ele vem nos ensinar muito, temos que pedir, buscar e bater. O progresso é filho do trabalho. A evolução espiritual rege pela lei do trabalho e do progresso. Nosso espírito necessita disso. Nós estamos aqui para isto. Por que tem gente que faz assim uma pergunta? Para que, se Deus sabe que nós precisamos, para que pedir? Para que pedir? Para nós estarmos conectados com Ele constantemente. Para que nossa cabeça não fique vazia, pensando nas coisas fúteis do mundo. Quando a gente está ligado com Deus, a nossa vibração aumenta. A gente melhora o nosso bem-estar interno. Porque nós sabemos que a única condição para alcançarmos a felicidade verdadeira é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto não estivermos conscientes desta verdade, entraremos e sairemos das reencarnações em processo de sofrimento sob peso de expiações que parece não ter fim. Nós não evoluímos, nós ficamos indo e voltando sem saber o que fazer. Então, vamos aproveitar, né? Cada dia reflete uma oportunidade espiritual, cujo aproveitamento depende da nossa vontade, do nosso esforço de superar os obstáculos do caminho. Ninguém busca aqui, gente, o sofrimento. Ninguém quer o sofrimento. Pelo contrário, a nossa vida se resume-se na busca constante da felicidade. Se sofremos e não queremos sofrer, precisamos buscar a causa desse sofrimento para evitá-lo. O sofrimento não é uma outra coisa senão consequência imediata de uma atitude errada. Nossa atitude errada. Então, depende de cada um de nós a solução dos nossos problemas. Vamos, meus irmãos, trabalhar nesse ponto. Nós temos muita coisa para falar aqui, mas vamos pedir. Vamos
buscar e bater. Essas 3 condições condições importantíssimas para a nossa evolução espiritual. Boa noite a todos, Deus abençoe, que Jesus ilumine todos os lares, nem todas as famílias, não só as nossas, mas a do planeta Terra, trazendo muita paz, muita saúde e muita união entre os povos. Que assim seja. Esse bater, meus amigos, é bater na porta de Deus, tá? Uma boa noite a todos. Obrigada. Agradecemos a Wanda o comentário tão importante e como é bom muitas pessoas comentarem, porque cada um dos comentaristas trouxe um ângulo da questão do estudo. E o seu, Wanda, foi muito importante para nós também. Uma boa noite, muito obrigado. Agora nós vamos passar para a Ivana, para a Mariana e para mim apresentar um vídeo. Boa noite, queridos amigos da nossa abençoada Casa Espírita Adelino de Carvalho. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite de quinta para fazer a leitura do livro Seguindo Juntos, autores diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A leitura se intitula Ante o Mundo Melhor. O trabalho será sempre o prodígio do universo, a força que o entretém, a luz que o eleva. Observemos junto de nós. Tudo é trabalho para que a vida se nos transforme na bênção de cada dia. Trabalha o sol e o mundo se equilibra. Trabalha o mundo e a natureza se renova, para que os processos da evolução nos conduzam para o mais alto. A fonte é bondade e a semente faz-se pão, porque trabalha servindo. Reflitamos nisso, para que o repouso inoportuno não se nos infiltre no espírito por ferrugem destruidora. No trabalho é que surpreendemos todas as oportunidades de progresso e melhoria a que nos endereçamos. Aquele a quem servimos é quem realmente nos servirá. Damos e recebemos. Isso é tão natural quanto plantar e colher. Por isso mesmo, seja qual seja a condição em que nos achemos, o trabalho é caminho para a ascensão à felicidade justa. A hora de que dispomos, a pessoa da estrada, o companheiro em serviço, o amigo e o adversário constituem talentos potenciais que é preciso aproveitar para o bem, a fim de que o bem nos enriqueça de paz. Não vacileis, atendamos aos imperativos do servir e estaremos no clima do obter. Não há outra via para alcançar os nossos objetivos de ordem superior, senão essa. O descanso existe por pausa de refazimento e reformulação, nada mais. Recordemos semelhante verdade para que não lhe desrespeitemos a fronteira, caindo na marginalização de nossas melhores forças. Trabalhar sim e trabalhar sempre, porquanto, se tudo quanto existe agora de bom e de belo aos nossos olhos na terra é fruto do esforço de quem agiu e construiu o futuro, por reino de segurança e felicidade entre as criaturas, tão somente surgirá por fruto de quem trabalha no presente, atendendo aos apelos do Cristo para que, em nos amando uns aos outros, nos façamos obreiros fiéis e devotados no levantamento da nova era para um mundo melhor.
pelo Espírito Batuíra. Uma boa noite e até a próxima reunião, se Deus quiser. Prezados amigos, chegando ao final do nosso estudo, da nossa reunião, nós vamos pedir a nossa irmã Cláudia para fazer a nossa prece final. E eu gostaria de mandar um recadinho para o seu Vicente. Estamos sentindo falta das suas trovas, viu, seu Vicente? Então, hoje eu vou mandar uma para o senhor. Quem move a mão no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda de perfeição. Essa foi para o senhor, viu, seu Vicente? Agora nós vamos pedir para a Cláudia fazer a prece de encerramento. Quero agradecer, Senhor, pela oportunidade, pelo amparo de todos os dias. Agradecer as oportunidades que temos todos os dias do trabalho, do estudo e através dessa casa maravilhosa que nós temos, né? Agradecer a todos os irmãos espirituais que estiveram presentes no trabalho, virtualmente, e no trabalho na casa espírita. Agradecer a todos eles e até aqueles irmãos que não puderam estar presentes aqui, que não puderam ir até o centro, que eles possam receber as nossas vibrações, nossas energias, para que fiquem bem. Então, em nome de Jesus, vou fazer a prece de João de Deus. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol do amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, que assim seja. Então, assim, meus irmãos, nós encerramos a nossa reunião de hoje, desejando a todos uma boa noite e que todos fiquemos com Deus.